Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop sobre a invisibilidade da violência psicológica. Como proteger as mulheres? Um tema super atual, muito relevante, de muita importância. Nada melhor do que uma mulher para falar sobre isso. Melissa Ourives. Seja muito bem-vinda, Melissa. Muito obrigada, Mirella. Muito feliz de estar aqui com vocês. A Melissa, que é advogada, né? Isso, e também professora universitária, entende bem do assunto, né, Melissa? É verdade. Atuo na advocacia, direcionado ao assunto que nós vamos tratar hoje, e também na graduação. Ótimo. E no primeiro bloco, vamos falar sobre dominação masculina. Melissa, qual a origem dessa dominação? Mirella, eu trago verdades, né, para você, para mim mesmo e para todos que estão assistindo. Se a gente for pensar num aspecto antropológico de como se iniciou a sociedade, como o homem, o ser humano se entende enquanto ser humano, a gente vai perceber que desde sempre nós tivemos essa predominância do masculino em detrimento do feminino. Então, se a gente pensar, por exemplo, na era dos homens das cavernas, em que as mulheres ficavam dentro das suas cavernas, esperando aqueles homens irem buscar os alimentos na floresta, na selva. Como ali não existia casamento, não existia afeto, aquele homem, quando ele retornava trazendo o alimento, ele retornava para a caverna que era mais propícia a ele, a que ele gostaria de entrar. E aquelas mulheres que ficavam ali aguardando o retorno do alimento para a sua sobrevivência e para a sobrevivência dos filhos, elas tinham que se tornar atrativas para aquele homem, porque afinal de contas a escolha era dele. Então, partindo disso, a gente está falando de primórdios da humanidade, quando a gente começa a perceber os estudos, por exemplo, dos filósofos antigos. Todos os filósofos, e aí eu vou citar alguns, Sócrates, Platão, Aristóteles, que tem a base na nossa filosofia clássica, todos eles tinham a visão da mulher como aquela que não era considerada uma pessoa, não era considerada uma cidadã. Então, percebam que a partir desses pensadores, que da filosofia a gente tem o direito, a gente tem a psicologia, a gente tem todas as áreas do conhecimento, a base vem da filosofia, a gente já vem com uma base dessas ciências muito voltada para a mulher e completamente inexistente. E aí o que eu chamo a atenção, que eu acho muito interessante, é que quando a gente percebe, a gente faz um estudo mais aprofundado dessa perspectiva de gênero, a gente percebe que quando nós tivemos a religião, o cristianismo, que ele entrou, digamos assim, na sociedade, na era medieval, como foi que o cristianismo ele trouxe essa perspectiva do feminino? Então, se a gente for levar em consideração os dois estereótipos que nós temos de mulheres dentro dessa perspectiva da religião, eu vou trazer dois exemplos para a gente construir esse raciocínio. Então, nós temos, por exemplo, Eva e nós temos Maria. Então, quando a gente pensa em Eva, a gente pensa normalmente aquela que nos levou para o pecado, que até hoje nós estamos aqui sofrendo, né, pecaminosos, sem termos, inclusive, nem praticado nenhum pecado. Então, aquela mulher, ela tem a vertente de ser aquela que, de alguma maneira, quando a gente pensa, é a que cometeu um pecado. Quando a gente pensa em Maria, a gente pensa naquela pessoa boa, naquela mulher que tudo aceita, né? Santidade. Então, a gente vem crescendo dentro de gerações, acreditando que existem dois estereótipos de mulher. Aquela Eva, que não é para casar, e aquela Maria, que é para casar. E, enquanto isso, nós temos um estereótipo masculino. E olha só como é interessante isso, a partir dessa dominação que é, de fato, como eu disse, desde os primórdios da humanidade, passando para a filosofia, tratando as outras áreas do conhecimento, quando a gente chega na religião, continua ainda essa dominação de uma forma que eu acho até que é pior. Porque além da dominação, a gente percebe que é a subdivisão de mulheres em classe, daquelas que são para casar, as que não são para casar. E a gente sabe, né? Eu já tive 20 anos, já fui mais nova, e a gente tem aquele preconceito. Não, mas eu ouvia muito da minha avó, porque se você for para festa,
você vai virar arroz de festa, ninguém vai querer casar com você. Ou então, por exemplo, se você se comportar assim, ninguém vai querer namorar com você. Você precisa ser uma mulher prendada, uma mulher que estuda, uma mulher que fala baixo, uma mulher que não dê gargalhadas. E a gente vai passando gerações por gerações que de uma dominação que inicialmente ela é sim masculina e vem perpetuando até, acredito, que nos dias de hoje. Entendi. Quais são as causas dessa violência exatamente, Melissa? As causas dessa dominação a gente começa a perceber nas relações interpessoais. A gente começa a perceber na relação, vamos imaginar dentro do casamento. Imaginam gerações sendo criadas nessa mesma perspectiva de que a mulher não tem voz, de que a mulher deve ser submissa ao homem, de que a mulher na profissão, se a gente for parar para pensar, e aí eu faço uma tomada de consciência, você comentou que você tem uma filha, né? Sim, eu tenho 2 filhos, e aí eu fico me lembrando que hoje os meus filhos, que já têm 12 anos, o mais velho tem 12 anos, é o primeiro contato que ele está tendo com um professor homem. Porque na primeira infância, nós só tivemos professoras. É verdade. Porque é dado à mulher essa responsabilidade do cuidado, enquanto o homem está naquela perspectiva da dominação, ganhando um carrinho, ganhando um avião, ganhando um mundo, porque o homem é dado a possibilidade de ser aventureiro. Percebe? Então, a principal assim, consequência que a gente consegue visualizar a partir disso, no aspecto, por exemplo, das relações, é que por conta disso nós temos uma romantização do casamento e isso fragiliza o papel da mulher dentro dessa perspectiva matrimonial. E aí, eu sou advogada, tendo no meu escritório várias mulheres num processo de divórcio que normalmente se vê numa circunstância de que eu casei para ser a vida inteira, eu fui criada para esse casamento enquanto santidade. É um sonho de muitas mulheres. Exatamente. A mulher já cresce com aquele sonho, eu quero construir uma família, eu quero um príncipe encantado, e aí quando você vai para a realidade, não é bem assim. Não, a maioria deles são sapos. O príncipe não é muito encantado. Não, eles são sapos. É mais difícil. É mais difícil. Esse príncipe é mais difícil. É verdade. É verdade. Eu achei tão interessante isso que você está falando, porque nós somos, assim, no meu caso, a minha geração, que eu acredito que eu sou bem mais velha que você, nós somos frutos exatamente dessa fantasia do casamento. Então, se a gente olhar as histórias de Cinderela, enfim, os filmes da Disney, eles potencializaram isso. E eu fiquei muito feliz porque lançou um novo filme da Cinderela, e nessa nova versão da Cinderela, que é a versão que a sua filha vai assistir, que as outras filhas vão assistir, que os outros meninos também vão assistir, a Cinderela, ela não larga a mão do trabalho dela, não abre mão de quem ela é para o casamento. Então, ela consegue, a partir disso, a gente vai desconstruindo essa dominação masculina. Pois é, o interessante assim, se daquela forma que é retratado ali naquele conto de fadas, fosse daquele jeito para os dois, para o homem, para a mulher, de fato, realmente existisse ali uma fidelidade, um casamento em harmonia, mas não funciona. O problema é porque para a mulher aquele olhar e para o homem é outro. O que acaba dando esse monte de problema, acontecendo esse monte de problemas aí dentro do casamento. Porque a mulher já entra com aquela, digamos, coisa na cabeça, com aquela idealização de um casamento perfeito, né? Felizes para sempre, do homem sendo um príncipe cavalheiro, fazendo tudo que ela quer, e já para o homem, ele já entra com outra perspectiva. É verdade. Né? Com a perspectiva de, que coisa chata tá no casamento, vou atrás ali fora de outras coisas, de outras mulheres, e aí acontece esse grande problema. E aí que eu acho muito interessante isso que você está falando, é que quando a gente pensa na dominação masculina, a gente sempre tem, né, como mulher, um olhar do quanto isso é negativo para as mulheres. Mas, na verdade, isso é negativo para os homens também. Porque como se gera essa expectativa de que o homem, nessa perspectiva que você falou, né? Bom, o homem, ele tem que ganhar mais porque ele tem que sustentar a casa. O homem, ele precisa ser o provedor daquela família. Então, também é colocado
nos ombros deste mesmo homem, que também é vítima dessa dominação masculina, situações, por exemplo, em que em alguns momentos, em algumas famílias, quando a mulher tem um destaque profissional, aquele homem se sente inferiorizado. Mas ele se sente inferiorizado por quê? Porque ele também tem a crença de que ele deve dominar, ele também tem a crença de que ele deve estar num patamar mais elevado profissionalmente, financeiramente. Então, muitas violências também acontecem dentro dessa perspectiva do masculino, porque os homens também sofrem as consequências dessa dominação, dessa masculinidade tóxica. É possível, né, Melissa, ter essa masculinidade sem ser dessa forma. É possível o homem não deixar de ser aquele homem masculino e, ao mesmo tempo, respeitar a mulher. Então, é importante mostrar e falar sobre essa diferença. O que é ser homem, aquele homem masculino que cuida da mulher e aquele que é violento. Então, é importante falar dessa diferença, né, Melissa? E é interessante a gente falar, porque são papéis que nós vamos desenvolvendo na sociedade, né? Então, o papel profissional, o papel pessoal, o papel do marido, o papel do pai, o papel daquele homem profissional. Então, esses papéis que norteiam no âmbito, por exemplo, da família, a gente precisa desconstruir exatamente para que não gere uma violência, mesmo que seja uma violência simbólica, que às vezes nós nem sabemos que estamos vivendo, né? E vamos falar logo mais sobre esses tipos de violência. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, Melissa, quais são as características da dominação masculina na atualidade? Como a mulher identificar essa dominação? Como a mulher pode... Peraí, né? Assim não, vamos por outro caminho, né? Quais são? É importante a gente perceber que dentro dessa perspectiva da dominação masculina, é aí que nós temos o machismo. Porque o machismo, ele é um braço dessa dominação masculina. E aí, como nós percebemos esse machismo, né? Às vezes ele está tão dentro de nós, do nosso DNA, da nossa alma mesmo, porque são gerações e são situações em que a gente nem se percebe, muitas vezes, mulheres machistas, homens machistas. Então, é uma desconstrução, uma tomada de consciência de toda a sociedade, porque é uma questão cultural. Então, por exemplo... E assim, o machismo, ele está em todas as sociedades, em todos os países, em todas... Enfim, as culturas, né? Em todas as camadas sociais. Porque se a gente pensar, né, que o machismo ele está na classe baixa, classe média, não, ele está em todas as camadas, porque ele está dentro da gente. Então, eu, Melissa, já tive situações em que me vi uma mulher machista. Por isso que todos os dias a gente tendo essas reflexões das nossas ações. Então, quando é que uma mulher, e eu vou primeiro começar pela mulher para depois ir para o homem, como é que uma mulher ela tem atitudes machistas? Primeiro, quando uma mulher julga a outra mulher pela roupa que ela veste, a forma com que ela fala, como ela se comporta, eu lembro a vocês de como Eva é julgada. Então, percebam que é tão grande, tão forte essa dominação, que muitas vezes nós não temos consciência de que nós também reproduzimos isso. E os homens, né, situações de interpretarem que a mulher é propriedade deles. Então, namorada minha não usa saia, namorada minha não usa um decote, ou então você vai sair assim com as suas amigas. Então, tudo isso são características, né, e são consequências, na verdade, dessa dominação, que é, de fato, o machismo, especialmente no Nordeste, e falando de todo o território brasileiro, mas aqui no Nordeste e no Norte, são as regiões do nosso país que nós mais temos a cultura do machismo, do patriarcado, do homem se colocando como donos, né, da mulher. Mas a situação está mudando, né? Tá, sim. E é por isso que é importante um diálogo como esse, para que cada um de nós, a gente tenha a nossa tomada de consciência do que individualmente a gente pode começar a fazer para mudar essa perspectiva cultural. E é importante também a gente falar que a questão de, digamos, deixar o machismo de lado, pensar de uma forma diferente, não significa inverter as coisas, né? Então, não, vou fazer então como ele faz comigo. Não é assim, né, Melissa? É importante também. É verdade, até porque o que o machismo faz é uma violência.
Então, quando a gente inverte, nós também estamos praticando uma outra violência. Importante. E a violência é uma forma de comunicação. Então, como é que eu quero que os meus filhos se comuniquem com o mundo? Eu não quero que eles se comuniquem com uma forma violenta. Então, eu não posso reproduzir padrões de violência, Isso. nem que sejam violências simbólicas. Pois é, justamente eu falo isso porque muitas vezes as mulheres, tá num casamento, o homem sai, enfim, encontra várias mulheres, e a mulher acaba pegando aquilo para ela e dizendo, eu vou fazer também, né? Porque isso que ele fez tá errado, mas eu posso também, eu sou mulher, eu tenho direito. Mas aí você acaba fazendo aquele mesmo erro, digamos assim, né? E aí é uma reprodução, na verdade, de situações que é preciso que essa mulher perceba nessa situação que ela não vai estar resolvendo um problema, né? E que muitas vezes a falência no casamento já aconteceu. E quando se reproduz esse padrão, a própria mulher, ela pode, se não for do desejo dela, se ela estiver fazendo isso apenas para machucar o outro, ela vai estar sendo machucada por ela mesma. E isso é importante, que faz parte do nosso autoconhecimento. Por que eu estou querendo sair para ficar com outros homens, como você colocou? É para me vingar de uma atitude dele? Vai mais me machucar do que machucar o outro. E isso é importante que a gente desenvolva o nosso senso de autorresponsabilidade conosco e dentro da nossa relação. Que bacana. Olha, é só o primeiro bloco ainda, viu? No segundo vamos falar sobre a descredibilização das mulheres. Fica aí, já eu volto com mais Melissa Ourives. E sobre também invisibilidade da violência psicológica, como proteger as mulheres. Eu volto já.